Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre as características do planeta Vênus na casa 5 do zodíaco. Então, eu trouxe aqui dois mapas de exemplo para a gente conversar. Então, a gente tem aqui uma Vênus em Aquário, dentro da casa 5, e aqui nós temos uma Vênus em Capricórnio, dentro da 5. Bom, vamos lá. Casa 5, casa de Leão, casa do Sol, tá? A Vênus nas 5, assim, no geral, eu diria que são pessoas apaixonadas, assim. São pessoas apaixonadas pela vida, são pessoas que gostam de se apaixonar, gostam de viver paixões, gostam de romance, assim, buscam por isso. E isso vai se apresentar em tudo na vida dessas pessoas. Então, desde no sentido de são pessoas apaixonadas pela vida, tá? São pessoas assim que amam viver. E elas vão sempre encontrar motivos para viver a vida dessa maneira apaixonada. Sempre. E aí sim, justamente, elas vão se apaixonar por pessoas mesmo. Elas gostam de estar apaixonadas, elas gostam de viver uma paixão. Tá? São pessoas que buscam por isso. Elas vão buscar viver uma paixão de fato. Né? Tem pessoas. é, assim, a paixão vamos colocar assim, daquele modo bem clichê. De se apaixonar mesmo, de se apaixonar perdidamente, ou de se apaixonar à primeira vista, de viver uma paixão de fato, tá? A casa 5 ela é uma casa de paixão. Ela é uma casa onde eu encontro o outro, assim, de uma maneira é, que eu me deixo levar pelo outro. Eu me deixo levar pela paixão que existe entre eu e o outro. Independente. Mesmo aqui nos nossos exemplos, são Vênus que tendem a ser mais sérias, né? A Vênus em Capricórnio, a Vênus em Aquário, mas não importa. Dentro da casa 5 a gente está falando de pessoas que. Porque o que a gente precisa entender? A casa 5 ela é uma casa de criação. Ela é uma casa de criação. E a paixão, quando eu me apaixono por alguém, o romance, ele é uma criação minha espelhada por alguém, né? Tem alguém ali que tá sendo o espelho dessa paixão toda, e essa paixão muitas vezes é recíproca, tá? Mas aqui são pessoas que buscam essa paixão recíproca e buscam essa paixão que pega fogo, sabe? Essa coisa bem clichê, eu digo, da paixão. De literalmente viver uma paixão mesmo, assim. E provavelmente, assim, elas não vão se contentar com nenhum tipo de relacionamento que não tenha esse tipo de paixão avassaladora como base. Não quer dizer que. A gente sabe, né, que se apaixonar, enfim, é algo. A paixão em si, ela tem tempo contado, né? Não é sempre igual. Conhecer a pessoa ali, aquilo ali, aquela paixão, ela dura por um tempo. E se eu não faço manutenção dessa paixão, desse fogo, que é isso, né? Casa 5, casa de leão, é a casa do fogo da criação, tá? Sempre eu vou precisar fazer manutenção para que o fogo não se apague. E a pessoa com Vênus na casa 5, ela vai buscar esse entendimento de como manter a chama acesa, tá? Então, são pessoas, aqui nesse caso desse mapa, tem um sol de casa 7, né? Um ascendente em virgem, aqui provavelmente uma pessoa que vai buscar um relacionamento sério, comprometido, compromissado, mas que tenha a paixão aqui como base. Pode parecer muito até simplório isso que eu estou dizendo, uma coisa até meio óbvia, mas não é. Existem muitos relacionamentos longos, duradouros, que não tem essa parte aqui da casa 5. E aí isso é um problema, isso é bem complicado. Sabe, assim, que não tem essa parte da paixão, do fogo, e aí isso em algum momento vai estourar, de uma maneira ou de outra.
né? Porque a gente precisa disso. O fogo da casa 5 ele é o preenchimento das coisas da nossa vida. Ele é aquilo que dá sentido, sabe? É o que tá, é o recheio, digamos assim. Principalmente quando a gente pensa em amor, em romance, em relacionamento, é aquilo que preenche. Eu não posso ficar lá só na casa 7, que é a parte mais formal, a parte mais, sabe, a estrutura do relacionamento, do casamento, ela também é importante, ela também tem que ter, porque se eu fico só na casa 5 é efêmero, porque o fogo apaga, né? Então é efêmero. Eu preciso ter uma estrutura para que esse fogo se mantenha, mas eu preciso do fogo. Senão não tem por que eu ter estrutura. Se eu só tenho estrutura e não tenho fogo, eu vou buscar esse fogo em outro lugar. Porque é inerente do ser humano buscar essa paixão da casa 5. Não tem como isso não acontecer. Então, pessoas com Vênus na casa 5 são pessoas que amam, elas amam estar apaixonadas. Elas gostam de se envolver na paixão mesmo, elas querem viver apaixonadas. Elas não têm medo, receio do romance, da paixão, sabe? Assim, eu diria que são pessoas que, claro que vai depender de outros fatores do mapa, né? Uma Vênus em Capricórnio, uma Vênus em Aquário, elas vão fazer de tudo para manter aquela paixão, para manter aquela, né, aquele relacionamento, para fazer com que dure. Mas a Vênus, ela é muito ágil, assim, ela é muito volátil. Se ela precisa ir, ela vai. Sabe, assim, são pessoas que né, por um acaso essa pessoa se apaixonou por alguém e essa paixão terminou, ou porque a outra, uma pessoa abandonou ela, foi embora, não sei, né? Terminou aqui o romance, ela vai se apaixonar de novo. Ela não tem medo de se apaixonar de novo, se for o caso. Ela não tem medo de se apaixonar. E, de novo, isso que eu tô dizendo pode ser algo bem. Pode parecer algo bem simples, mas não é. Tem muitas pessoas que têm muito medo de se apaixonar, de se envolver, medo de se machucar, medo. A Vênus de casa 5 não. Ela paga o preço que for para viver uma paixão que ela acredita, sabe? Para viver aquele sentimento todo ali que ela tá envolvida. E é isso. E se terminar por um motivo ou por outro, ela vai tentar de novo, né? Então é realmente assim são pessoas que têm um amor muito forte, assim. Eu diria que são pessoas que acreditam muito no amor. Isso. A Vênus de casa 5 é uma pessoa que acredita no amor. Independente, pode estar o mundo terminando, ela pode ter passado por milhões de desilusões, não importa, é uma pessoa que acredita no amor. É isso.